professor Arruda e vamos trabalhar nessa aula um estudo um pouco mais aprofundado em relação às funções, tá? E vamos com calma, com bastante qualidade, né? Eu gosto de falar nas aulas, eu primo sempre pela qualidade, não pela quantidade, nem que a gente fique num tópico só, mas que no final dessa aula você saia, vamos dizer assim, capaz de resolver qualquer questão tratando-se daquele assunto, ok? Bom, nós vamos então trabalhar hoje o estudo das funções nessa aula e vamos ver as classificações das funções, vamos ter a função inversa. E depois no final vamos resolver algumas questões aí que caíram em concurso público envolvendo este assunto, tá? Inicialmente você tem que entender o conceito de função. Uma função é um conjunto de informações associado a um outro conjunto e essa associação que liga um conjunto com o outro é dito o nome de função. E nem sempre, às vezes, é tão simples você determinar qual é essa função que relaciona o conjunto A com o conjunto B, por exemplo, tá? Esse assunto ele vai somar aí com teoria dos conjuntos também, que é uma outra assunto que não é foco dessa aula, mas somado esses dois assuntos aí, eles estão na verdade interligados, tá? Então existe também essa conexão entre teoria dos conjuntos e assunto funções. E a matemática, de uma forma geral, dificilmente você tem um assunto isolado. Então geralmente é um assunto que somado com outro e precisa desse outro assunto para resolver um outro assunto futuro. Eu cito como exemplo logaritmos, que é um assunto que geralmente alguns alunos encontram alguma dificuldade, mas se você, por exemplo, não dominar um assunto lá da matemática básica chamado potenciação e radiciação, você não vai conseguir entender logaritmos, tá? Então vamos dar enfoque nessa aula de funções, tá? Então aqui eu relacionei esse primeiro conjunto, é o conjunto A, e esse outro conjunto é o conjunto B. O conjunto A possui os elementos menos 2, menos 1, 0 e 1, tá? E o conjunto B possui aqueles elementos de 0, 1, 2, 3 e 4. Existe uma relação entre o conjunto A com o conjunto B, e essa relação é dita função de A em relação a B. Ou seja, a função, o f de x, pode ser chamado de f aqui também, é uma função em que depende, existe essa relação de A com B, ok? Bom, de uma forma simples, esse conjunto A é dito domínio de uma função, domínio, e o conjunto B é o contradomínio de uma função. E aparece mais um termozinho que você deve lembrar também, que é a imagem de uma função. Então nós temos domínio, contradomínio e a imagem de uma função, ok? Bom, veja, perceba aqui que cada um dos elementos posicionados no conjunto A existe um correspondente no conjunto B, tá? O menos 2 está ligado a 0, menos 1 a 1, o 0 a 2 e o 1 ao 3. E existe um elemento aqui no conjunto B que não tem correlação, aqui não tem uma relação com A, tá? Inicialmente eu quero que você entenda que contradomínio são todos os elementos que possuem no conjunto B. Contradomínio são todos os elementos, ou seja, quem é o contradomínio dessa função? É 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Então o contradomínio, vamos até adicionar aqui, são os elementos 0, 1, 2, 3 e 4, ok? E quem seria a imagem dessa função? A imagem são os valores que têm a correspondência aqui. Veja, quem são os valores que têm a correspondência no contradomínio? Tá? 0, 1, 2 e 3. Então, para a imagem, ficou os elementos 0, 1, 2 e 3. E com isso você percebe que existem situações que nem sempre a imagem é igual ao contradomínio. O contradomínio é um conjunto maior, em que a imagem está dentro do contradomínio, tá? E aqui fica fácil graficamente perceber que a imagem é aqueles valores que têm a reflexão aqui no domínio, tá certo? Então domínio são todos os valores aqui são contradomínio, e imagem é somente aqueles que têm o correspondente lá no domínio. Tá? Pode parecer um pouco confuso, mas nas resoluções de alguns exercícios eu preciso que você entenda, e tem questões muito inteligentes, questões teóricas, que se você não entendeu isso aqui, você não resolve a questão e não é difícil. Tá? Bom, essa função eu posso determinar com y igual a f de x. Tá? É uma forma de representar uma função aqui qualquer, tá? Onde x pertence ao conjunto A e y vai pertencer ao conjunto B, fazendo essa relação gráfica aqui, como por exemplo, tá ok? Então, inicialmente, esse estudo das funções, eu preciso que você memorize e grave essa diferença entre contradomínio e imagem. Vai ter situações onde a imagem é igual ao contradomínio e vai ter situações que não vai ser igual, tá? Bom, na sequência, nós vamos ver agora as classificações das funções. Elas podem ser de 3 tipos, tá?
Nós vamos ver a injetora, a sobrejetora e a função bijetora. São 3 tipos de funções e você precisa entender essa classificação aqui e vamos com calma, tá? Vamos à primeira função, então a função injetora. Então já vimos, né? Eu coloquei até em destaque aqui, ó, uma dica, que cada x possui um único y correspondente. Essa é a função injetora. Vamos ver graficamente como é que fica essa classificação, essa dica aqui, como é que você consegue visualizar isso graficamente. Perceba que eu tenho todos os elementos do conjunto A, que é o domínio da função, ele tem um único correspondente lá. Por que, professor? Tem situações onde eu tenho um elemento que possa ter 2 correspondentes lá, né? Não. Você não vai ter uma situação, por exemplo, assim, ó, vamos colocar aqui ao lado, onde eu vou ter conjunto A, um outro conjunto A e um outro conjunto B, tá? Aonde você vai ter um elemento que vai ter 2 correspondências diferentes. Isso aqui não existe, tá? Isso aqui não é uma função, tá? Isso aqui não é função, tá? E a função injetora, cada um dos elementos do A tem que ser diferente. Então, o x1 é diferente do x2. Eu posso ter situação, depois na sequência você vai ver, que aonde eu tenho essa situação aqui, vamos colocar uma outra situação para você entender a diferença, tá? Eu posso ter uma situação assim, ó, aonde eu tenho 2 elementos no conjunto A aqui e o conjunto B, aonde ele tem as mesmas correspondências lá. 2 elementos distintos no conjunto domínio, ele tem a mesma correspondência lá no contradomínio. Existe uma função assim, que não é o caso desta, tá? E nesse caso, não é uma função injetora, porque para ser função injetora, vou apagar agora aqui, para ser a função injetora, todos os elementos aqui são diferentes um do outro, a imagem é diferente. Por isso eu falei aqui que f de x1 é diferente de f de x2. Tá? E quando isso acontece, você tem uma função injetora. Ou seja, cada x possui um único y correspondente. E vamos lembrar que x aqui pertence ao conjunto A e y pertence ao conjunto B. Tá? Então, de uma forma geral, para você memorizar, função injetora é aquela que cada um só tem um. Tá? Cada um só tem um par lá. Ok? Professor, mas aqui eu estou percebendo que tem elementos sobrando lá. Não tem problema. Então, nesse caso aqui, você consegue concluir que o contradomínio, ele é diferente da imagem, tá? A imagem. Quem são a imagem? A imagem são esses elementos que tem o par do outro lado lá. E sobrou elementos aqui, não tem problema, eles não têm correspondência. Aqui eu concluo que a contradomínio, ele é diferente do conjunto imagem da função. Tá? Então grave bem essa função injetora, é aquela que só tem cada um tem um par só, ok? E pode sobrar elementos lá no contradomínio da função, ok? Esta é a função injetora. Eu quero que você grave com atenção esses detalhes aqui, porque vai ter exercícios que vai cobrar em forma de textos enunciados, em onde você tem que observar essa diferença aqui, esse detalhezinho da classificação da função injetora. Bom, ok? Vamos para uma próxima, agora a função sobrejetora, na sequência. Veja, agora tem a situação, uma dica aqui, que a imagem é igual ao contradomínio. A imagem é igual ao contradomínio. Perceba que agora, cada um dos elementos de A, né, tem correspondência lá. Mas acontece que aqui tem um elemento, 2 elementos no conjunto domínio, que tem a mesma correspondência no conjunto B. Por isso, essa função aqui eu não posso chamar de injetora. Por que não pode se chamar injetora? Porque na injetora, cada um de A só pode ter um de B e não pode ter o mesmo. Tá? Aqui existe uma situação onde 2 elementos distintos do conjunto A têm a mesma reflexão no conjunto B. E ainda, a principal característica da função sobrejetora, o contradomínio, ele é igual ao conjunto imagem. Veja, não sobrou nenhum elemento lá do outro lado, tá? Então, quando isso acontece, a função é dita sobrejetora, ou seja, a imagem é igual ao contradomínio, ok? Grave bem esse gráfico, ok? E perceba que existe uma diferença entre a injetora e a sobrejetora, ok? Contradomínio é igual à imagem. Ok, então com isso, vamos ver a terceira das funções e você vai perceber bem a diferença. Tá? Então a terceira é a função bijetora. Perceba, eu coloquei uma dica aqui até em destaque.
simultaneamente injetora e sobrejetora. Então, a função bijetora, ela é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Tá ok? Pessoal, mas mostra isso como pode acontecer. Olha aqui um exemplo gráfico, né, da função bijetora. Vamos inicialmente perceber que ela satisfaz a condição da função injetora. Então, ela satisfaz porque cada um dos elementos do conjunto A, que é o domínio da função, tem somente um correspondente no conjunto B, que é o contradomínio. Opa, quando isso acontece, eu acabei de satisfazer a condição da injetora. E será que eu também satisfaço a condição da função sobrejetora? Sim, porque aqui não sobrou nenhum elemento no conjunto B. E com isso eu consigo concluir que o contradomínio, que o contradomínio são todos os conjuntos do conjunto B, é igual ao conjunto imagem da função. Por quê? Porque não sobrou elementos aqui. Tá? Então, quando isso acontece, o contradomínio é igual à imagem. E essa é a característica da função sobrejetora. Então, perceba que, ao mesmo tempo, ela é injetora e sobrejetora. E quando isso acontece, a função é dita bijetora. Tá? São esses três tipos de classificação. Não é difícil, basta você atentar para esses detalhes. O difícil é você perceber numa questão teórica e fazer essa relação aí conceitual. Tá? Mas isso, com nos exercícios, você vai perceber que vai fluindo. Mas não adianta eu partir para um exercício um pouco mais complexo se você não lembra essa relação aqui, agora com certeza você gravou, ok? Então, grave essas dicas aqui no seu material, um macetezinho, vá formando um esquema no seu caderno, no seu material, para você, na hora do exercício, tem que sempre recorrer a ele, se precisar, tá? Então, tá aí as três classificações, os principais pontos das três funções, tá? Bom, em cima da bijetora há um desdobramento, vamos dizer assim, da função inversa, que nós vamos entender agora o que é uma função inversa. Isso aqui também é alvo de questão de prova e tem aparecido e derrubado muito aluno bom que está há muito tempo estudando, que nunca ouviu esse termo de função inversa e nem sabe identificar o que é uma função inversa dada uma função, tá? Bom, inicialmente, a função de A em relação a B admite uma função inversa. E essa aqui, essa aqui para você que não lembra, quando você tem um expoente menos 1 no F, ele está representando a função inversa. Tá? Eu posso ter uma questão em que fala só texto, calcule a função inversa, ou calcule F de menos 1. Aí você olha aqui e diz, meu Deus, o que é esse F? Tem uma letra, eu não lembro o que significa isso. Então agora, quando você tiver uma questão dessa pela frente, e aparecer o menos 1 no expoente, ele está dizendo indiretamente que ele quer que você determine a função inversa, tá? De A em relação a B. Se e somente se admite, uma função admite, se e somente se ela for bijetora. Olha só que bacana, isso aqui já foi alvo de questão de prova. Eles dão uma função para vocês e pedem a função inversa. E de cara você já para, opa, não dá para achar inversa essa função. Por quê? Porque ela não é bijetora. Tá? E o que é bijetora mesmo? Acabamos de ver. Então, das três funções, injetora, sobrejetora e bijetora, a única que admite uma função inversa é a função bijetora. Grave isso aí que tem sido alvo de algumas questões, eu tenho percebido aí que eles vêm aqui na parte conceitual. Ok? Bom, aqui eu representei graficamente uma função qualquer, onde eu tenho os elementos 1, 2 e 3 pertencentes ao conjunto A, que é o domínio da função, e os elementos correspondentes aqui 2, 3 e 4, que é o contradomínio. E como existe uma relação entre A e B que une inicialmente satisfazendo a condição da injetora. Cada um dos elementos possui somente um correspondente. Opa, função injetora. Contradomínio igual à imagem. Opa, sobrejetora. Satisfeitas as duas condições, realmente isso aqui é uma função sobrejetora. Tá? E injetora, então, ela é uma função bijetora porque satisfaz as duas condições. Se ela é bijetora, ela admite uma função inversa. Tá? A função inversa, graficamente, seria isso aqui, Vamos trocar o 2, 3 e 4, 1, 2 e 3. A função inversa, graficamente, em relação a essa, seria essa relação aqui, tá? Ok? Então, graficamente, é só isso. É como se eu fosse voltar uma outra função que voltasse essa relação para cá, tá? E aí, o que ia acontecer? O que era domínio virou contradomínio. E o que era contradomínio virou domínio. A função inverteu de posição. Inverteu, só isso. Tá? Mas como que isso aí aparece em questão?
De que forma? Então agora eu vou mostrar para você. Inicialmente eu só queria que você atentasse para esse detalhe, que só as bijetoras possuem inversa. Guarda isso aí, que isso aí é informação bacana, tá? E se ela é bijetora, ela tem inversa. Se ela não é bijetora, não tem inversa, ok? Vamos então ao cálculo da função inversa. Como é esse cálculo? Como é que aparece, professor, isso aí em questão de prova? Bom, tem um macetezinho que eu deixei aqui em destaque. Troca-se x por y e y por x, isola-se o y. Calma aí, vamos dar um exemplo, tá? Olha esse exemplo aqui, f de x igual a x mais 5. É uma função, tá? E pede que você determine a função inversa dela. Então aqui está a representação desse pedido, vamos dizer assim, f elevado a menos 1. Ele deu uma função e quer que você determine a função inversa, tá? Inicialmente, f de x igual a x mais 5, eu posso chamar também de uma outra representação, y igual a x mais 5, tá? Então f de x, pode aparecer f de x ou pode aparecer y. E como essa dica eu deixei em função de y, eu vou trocar o f de x por y, só isso, tá? Mas as duas representações estão falando a mesma coisa, ok? Bom, essa é a função y igual a x mais 5. Quem é a função inversa? Então, quem seria aqui y elevado a menos 1? Quem seria a função? Bom, usando esse macete, essa dica, vamos lá. Você troca x por y, tá? Então, onde tinha y, eu vou chamar de x, e aonde tinha x, eu vou chamar de y, ok? E aí você isola o y. Vamos isolar o y agora, tá? O y está aqui. Isolar é deixar ele sozinho. Então, vai ficar passando 5 para lá, vai ficar x menos 5 igual a y. Vamos deixar daquele jeitão mais tradicional. Y igual a x menos 5, ok? Então está aqui, ó, a função inversa daquela inicial lá, tá? E vamos lembrar que temos que colocar o menos 1 aqui no expoente. Então você tinha uma função y igual a x mais 5. Você ficou com uma função agora inversa dela, y elevado a menos 1, x menos 5. Ah, professor, mas não era só trocar o sinal do meio ali? Nada a ver, por coincidência deu aqui, tá? Mas vai ter funções que a inversa é totalmente diferente a cara da função que tinha originária, tá ok? Bom, essa é o cálculo, a forma que você procede para determinar uma função inversa, trocando as variáveis e isolando o y, porque a função y é em função de x. Dependendo do valor do x, altera o y. Se o x for 1, o y vai ser 6. Se o x for 2, o y vai ser 7. E assim, consequentemente, tá? Então, isso aqui é uma representação, sim, de uma função, ok? Então, pelo fato de ter um sinal de igualdade, pode ser uma equação, é uma função, sim, mas nós estamos no assunto estudo das funções. Isso aqui tem sido alvo de questão aí de prova, ok? Com isso aqui nós demos um embasamento que eu acredito que é o suficiente para você resolver questões que tratam-se especificamente desse assunto, ok? Vamos na sequência, agora resolver algumas questõezinhas que caiu em prova. Seja f de r em r, a função definida por f de x igual a 3x mais 8. Se f elevado a menos 1 de r em r é a sua inversa, então o valor da soma da f de menos 1 de 2 ou f de menos 1 de 26 é igual a... Vamos então à resolução dessa questão clássica em relação a funções e função inversa, onde ele te dá uma função e quer que você determine o resultado de uma expressão em função da função inversa. Vamos devagar, né? Com qualidade, você tem a função aqui, então, f de x igual a 3x mais 8. Vamos colocar agora aqui, já colocando ela na variável y, para ficar fácil a associação. Então, y igual a 3x mais 8. Essa é a função. Ah, professor, mas aqui apareceu f de x, não dá para colocar f de x? Daria também, mas vamos deixar y, que já fica naquele modelo daquele macete que eu dei para você, onde você troca x por y e isola o y. Ok? Então, falar f de x igual a 3x mais 8 é o mesmo que y igual a 3x mais 8. É uma função que o x, né, é a variável aqui, y depende de x. Conforme o valor que x assume, altera o valor de y. Essa é uma função, ok. Só que ele quer que você determine f de menos 1 de 2 e f de 26 elevado aqui a menos 1 é os valores da função inversa. Então, inicialmente, eu tenho que achar quem é a função inversa, ok? Vamos então. Aquele macetezinho onde você troca as variáveis. Y eu vou trocar por x, tá?
e o x ali eu vou trocar pelo y. Então vai ficar igual a 3, o x virou y aqui. Perfeito? Então essa é a dicasinha para você determinar a função inversa. Feito isso, agora você isola o y. Tá? Esse 8 passa para cá, então vai ficar x menos 8 igual a 3y. E o 3, que é o coeficiente da variável, y eu vou passar para cá dividindo. Então vai ficar x menos 8, tudo isso dividido por 3. Aqui agora está determinada a função inversa. Então vamos já deixá-la no modelo de f de x. Então f de x elevado a menos 1, né, é igual a x menos 8 sobre 3. Então está aqui. Eu tinha a função f de x igual a 3x mais 8 e a função inversa é x menos 8 dividido por 3. Primeiro passo eu já fiz. Ok? Como a questão ela ainda pede que você determine a soma desses valores, vamos achar então primeiramente cada um deles separado. Então f de menos 1 de 2, o que ele quer? O valor quando 2 assumir na função inversa, porque aqui ó, menos 1. Então vamos tomar cuidado, existe expressão que eles dão uma misturada, eles querem que você ache da função que não é inversa, junto com o valor que é a função inversa, aquele que é ambos da função inversa. Então vamos lá. Quando na função inversa x assume o valor 2, quem é a imagem da função? Então basta você substituir, aonde tem x coloca 2, então vai ficar 2 menos 8 sobre 3, o resultado disso vai dar menos 6 dividido por 3, e tudo isso vai dar igual a quanto? Menos 2. Então, o valor na função inversa, quando x assume o valor 2, a imagem vale menos 2. Ok, vamos guardar essa informação. Vamos achar agora a outra informação, que quando o x assume o valor 26, que é o que a questão pede aqui na segunda parte da expressão. Essa primeira parte a gente terminou, vamos achar essa. Depois que a gente achar cada uma, a gente soma e vamos ver o que dá. Ok, então vamos lá. Quando o x assume o valor 26, vai ficar 26 menos 8 dividido por 3. Isso vai ficar 18 dividido por 3, que deu quanto? Que deu igual a 6. Perfeito. Então, f de 2 na função inversa, esse valor nós vimos que assume o valor menos 2. Mas, quando o x assume o valor 26 na função inversa, ele tem como reflexão a imagem igual a 6. E quanto vale a soma desses valores? Ficou fácil, né? Fica igual a 4. E entre as alternativas, você vai buscar a informação que está lá na letra B de bola. Ok? Então, questão clássica de funções inversas. Ele vai te dar uma função e quer que você determine o valor da função inversa. Então, pela lógica, eu primeiro determino quem é a função inversa e aí eu acho os valores e respondo o que ele está pedindo. Tá? Não pode perder esse tipo de questão que é clássica e veja que não é difícil. Mas não é difícil para quem sabe. Para quem nunca viu, não tem nem como resolver uma questão dessa, nem sabe nem por onde começa. Ok? Não é o seu caso. Ok? Vamos para uma próxima questão. Considere 3 funções f, g e h, tais que a função f atribui a cada pessoa do mundo a sua idade. A função g atribui a cada país a sua capital. E a função h atribui a cada número natural o seu dobro. Podemos afirmar que das funções dadas são injetoras. Vamos a essa resolução então de questão aí. Eu intitulo essa questão bastante inteligente, porque ela relaciona numa forma em estudo das funções na parte conceitual lá no detalhe, tá? Então, você vai ver que não tem conta nenhuma fazendo essa questão, é um pouco de raciocínio lógico, tá? Mas para resolver essa questão, você também tem que entender de funções, não adianta, tá? Então, vamos lá. Ele deu 3 funções e intitulou de f, g e h essas funções. E deu um conceito para cada uma dessas funções. Vamos lá. O primeiro, a função f atribui a cada pessoa do mundo a sua idade. Então, cada pessoa do mundo tem sua idade. A função g atribui a cada país a sua capital. E a função h atribui a cada número natural o seu dobro. Cada número natural, vamos lembrar conjuntos naturais, 0, 1, 2, 3, 4 e assim até o infinito, tá? Então está aqui a parte de definição de cada uma dessas funções f, g e h. E pergunta na resolução, podemos afirmar que das funções dadas são injetoras. Daquelas 3 ali, né? Quais delas são injetoras? E aí entre as alternativas coloca essas relações. Ok, vamos entender primeiramente cada uma delas e ver, vamos lembrar o que é uma função injetora, né? A injetora lá graficamente aqui, ó, injetora
é aquela que cada um dos elementos do conjunto do domínio só tem um correspondente lá no contradomínio e pode sobrar elementos lá. Então, nesse caso, o contradomínio ele é diferente da imagem. Então, a imagem não é igual ao contradomínio, não é o caso de uma função sobrejetora ou ainda assim uma função bijetora. Então, injetora, que é o alvo aqui da questão. Vamos lembrar, cada um dos elementos só tem um correspondente lá. E ele já disse o que é F, G e H. Vamos voltar aqui agora só no enunciado para nós fazer essa conexão. F. Então, a função F atribui a cada pessoa do mundo a sua idade. Graficamente, esse conceito, vamos dar uma pulada agora para lá de novo. Esse conceito está aqui, ó. Então, cada pessoa do mundo tem a sua idade. Então, vamos imaginar que o conjunto A são 3 pessoas, por exemplo, e o conjunto B são as idades. Então, existe a situação no mundo de ter 2 pessoas distintas com a mesma idade, com certeza. Então, seriam 2 pessoas aqui diferentes e têm a mesma idade. Isso aqui não é uma função injetora. Por quê? Porque na função injetora, cada um dos elementos só pode ter um correspondente. Isso aqui é uma função, mas não é uma função injetora. Porque mesmo a injetora, cada um só tem um correspondente, tá? E não pode ser o mesmo. E aqui existe essa condição. Contextualizando no conceito da função F, aonde fala que cada pessoa no mundo tem sua idade. Aqui são as pessoas, aqui são as idades. Existe uma condição, uma hipótese, várias hipóteses, na verdade, de 2 pessoas distintas ter a mesma idade. Com isso, a F não é injetora. Veja que inteligente essa questão. Então, F não é injetora. Vamos voltar agora para ver as outras. Ele está pedindo que sejam as injetoras. Então, F não é. Então, isso aqui eu já descarto. Essa eu também descarto. Ficaria entre essas outras 3 aqui. Mas vamos descobrir quem são realmente elas. Vamos voltar agora na parte da G. Função G. A função G atribui a cada país a sua capital. Tá? E a F atribui a cada número natural o seu dobro. Vamos voltar graficamente lá na função injetora. O modelo gráfico de uma função injetora está aqui. A função G que fala que cada país tem a sua capital. Então não existe 2 países distintos com a mesma capital, né? Então logicamente isso não existe. Então você tem a situação realmente de uma função injetora aí, na situação do conceito da função G. E da H. A H fala que cada número natural tem o seu dobro. Você não tem também condições de números diferentes aqui ter o mesmo dobro. Por exemplo, 1, o 2, o dobro de 2 é 4, o dobro de 3 é 6. Então não existe no conjunto A, analisando agora a função H, que são os números naturais, e o B correspondente são o dobro de cada um dos números, não existe um elemento que tenha o mesmo aqui correspondente no conjunto A. Então com isso, você conclui que a função G e H são injetoras, ok? Entre as alternativas, a que contempla essa informação é a letra C, que é a resposta do exercício, ok? Então veja que questão bacana e inteligente, que envolve que você faça essa relação gráfica para ver principalmente as exceções, para dizer se classificar se é injetora ou é sobrejetora ou ainda bijetora, ok? Essa questãozinha aí, guarde como referência, aparece também esse tipo de questão e veja, você olhando o enunciado assim, se você não soubesse, você não tinha nem noção para onde começa. E agora tenho certeza que você tem capacidade de resolver mais questões. Concito a você a prosseguir e resolver mais questões para aperfeiçoar. Ok? Grande abraço e até a próxima.